Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de biologia. Começar a aula agora de histologia, que é o estudo dos tecidos. Essa parte aqui eu vou ser bem rápido, pessoal. A introdução é o seguinte: primeiro a gente tem que ver as vantagens de ser um organismo multicelular. Se eu tenho um organismo que ele é unicelular, digamos uma bactéria ou um protista que seja unicelular, cada célula, cada organismo vai desempenhar todas as funções de um metabolismo sozinho. Se eu tenho agora um organismo que ele é multicelular, as tarefas elas vão ser divididas, essas funções. Então, secreção de substâncias, produção de determinadas moléculas, captura de alimentos, tudo isso vai ser desenvolvido por uma única, por um grupo de células. Aí elas vão estar dividindo essas funções. Existem organismos que não têm tecidos, mas que podem ter dado origem aos primeiros seres vivos multicelulares. Um exemplo, as algas Volvox. Essa alga aqui, pessoal, ela vive em colônia, como vocês observam aqui. E essa colônia, elas vai ter uma certa divisão ali, mas as algas, elas são todos ali unicelulares. Não existe seres multicelulares aqui, não. Acredita-se que esses organismos foram o que deram origem às primeiras algas, aí as algas multicelulares e depois as plantas. Existe também um grupo de coanoflagelados, que é um grupo de protistas, que eles são unicelulares, mas vivem em colônias, e eles podem ter vindo de um semelhante a eles, que podem ter dado origem aos primeiros animais multicelulares, aos primeiros organismos multicelulares que deram origem aos animais. Mas entenda, os únicos organismos que vão ter tecido são as plantas e os animais. Algas, como eu mostro aqui, não têm tecidos, fungos também não têm tecidos, e os animais, os únicos que não vão ter tecido são as esponjas. Vamos entender aqui o conceito de tecido para vocês começarem a aula. Bom, tecido é um grupo de células próximas uma das outras que são organizadas para realizar uma ou mais funções específicas. Ou seja, pessoal, são células semelhantes que vão ter funções específicas ali. A gente vai ver esses diferentes tipos de tecidos passo a passo aqui. Nós temos o tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Lógico que dentro deles vai ter especificações, vai ter células que vão se dividindo ali em determinadas funções. Então não é todas as células musculares que vão ser todas exatamente iguais. A gente vai ver isso que não é. O tecido epitelial é o único que é formado por, dependendo de onde ele estiver, pelos três folhetos germinativos: ectodermo, mesodermo e endodermo. Como vocês observam aí, dependendo de onde estiver localizado o tecido epitelial, digamos aqui, no epitélio da boca, é formado pelo ectodermo. Já o que forma o epitélio do sistema digestivo foi formado pelo mesodermo. E aquele que vai ter a origem nas cavidades ali, ó, que vai revestir as cavidades corpóreas, foi pelo endodermo. Tecido muscular, mesodermo. Tecido conjuntivo, mesodermo. Tecido nervoso, ectodermo. Lembrem sempre disso, pessoal. Ouviu? Lembrem sempre desses tecidos aí. Bom, a gente vai começar agora a estudar os tecidos epiteliais do corpo humano. Aí nós temos as características desses tecidos, pessoal. São avasculares. O que é que significa dizer avascular? Que não tem vasos sanguíneos, pessoal. Se eu tenho uma camada de células, igual vocês observam aqui nessa imagem, pessoal, não passa vasos sanguíneos nessas células aqui. Aí como é que chegam os nutrientes dessas células de baixo até aquelas células lá de cima? Chega por difusão. Então, aqui embaixo, pessoal, nessa região aqui é tecido conjuntivo. O tecido epitelial vai ficar sobre o tecido conjuntivo. Mas aí no tecido conjuntivo tem vascularização, tem vasos sanguíneos que passam com oxigênio, nutrientes e tudo. Aí esses nutrientes vão chegar aqui, ó, e eles vão passando de uma célula para outra por meio de difusão. Não tem como chegar lá em cima de outra forma. É outra coisa. Tem pouca matriz extracelular. O que é isso, pessoal? Uma célula do tecido epitelial, geralmente ela é bem coladinha a uma outra célula do tecido epitelial. E por estar colada, não tem muito espaço entre uma célula e outra. Aí esse espaço aí é o que a gente chama de matriz extracelular. Praticamente não tem nos tecidos epiteliais. E tem função de absorção, por exemplo, células do intestino vai ter a função de absorver os nutrientes. Algumas células podem ter a função de secreção, que são as glândulas, vai secretar substâncias. Tecido epitelial também vai ter a função de proteção, digamos, a nossa pele vai proteger contra organismos invasores. E percepção de sensações, o tato ali vai ajudar nessa percepção dessas sensações. Nós temos dois grupos de tecidos, epiteliais, tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Então nós vamos ver cada um aqui separadamente. Então, classificação dos epitélios de revestimento, pessoal. Ele pode ser classificado de acordo com a forma da célula
ou pela quantidade de estratos. Aí eu já vou falar sobre essa quantidade de estratos. Epitélio escamoso, pessoal, ou pavimentoso, é quando a célula ela é achatada, quando ela tem um formato bem achatado assim. Nós temos epitélio cúbico, é quando a célula, o formato dela tem um formato de cubo, apesar de eu não ter desenhado bem direitinho o cubo, mas ela vai ter um formato cúbico ali. E nós temos epitélio colunar. Esse epitélio colunar, ele vai ter a forma de coluna, ou também chamado de prismático. Algumas vezes a gente vai ver epitélio prismático. Existe outro epitélio que não apareceu aqui na foto, pessoal, mas é chamado de epitélio de transição, que às vezes a célula tem esse formato aqui, mas em um determinado momento ela adquire o formato achatado. Aí eu vou já dar um exemplo dele. Nós temos agora em relação aos estratos, pessoal, estratos celulares. O que é estratos celulares? A quantidade de camadas que vai ter essas células. Nós temos epitélios simples, porque tem uma única camada de células. Nós temos epitélio estratificado. O que significa dizer estratificado? Vai ter mais de uma camada de células. E pseudoestratificado. Esse pseudoestratificado, pessoal, as células é somente uma camada simples, mas as células são prismáticas e os núcleos dessas células são de diferentes alturas. Aí o que dá a impressão de que vai ter vários estratos ali, mas não é vários estratos, é apenas um extrato simples, porém os núcleos de diferentes alturas dá a impressão de que vai ter várias camadas. Olha, entenda, o cúbico, ele pode ser estratificado. O escamoso ou pavimentoso também pode ser estratificado ou pode ser simples. Um pode ser o outro, aí a gente vai ver aqui. Olha, o epitélio pseudoestratificado, um exemplo aqui, epitélio pseudoestratificado, vai estar presente aí nas fossas nasais. Aí nós temos o simples pavimentoso. Pavimentoso, lembra que é a mesma coisa que escamoso. Esse simples pavimentoso, pessoal, ele vai estar geralmente constituindo os alvéolos. Então, os alvéolos vai ter essas camadas de células bem fininhas. Na verdade, é só uma camada, por isso que é simples. Pavimentoso, porque ela é achatada. Por quê, pessoal? Que tem que ser bem fininha assim. Porque facilita a difusão dos gases ali nos pulmões. Tanto o gás de oxigênio quanto o gás carbônico, passando para as correntes sanguíneas. O gás oxigênio entrando na corrente sanguínea, o gás carbônico saindo. Aí facilita células desse jeito. Nós temos o cúbico, as células cúbicas aqui, pessoal. Simples também, ó. Vai formar os túbulos renais ali. Nós temos o simples prismático, ou colunar, mesma coisa. Vai estar presente ali na parede do estômago. Nós temos o estratificado pavimentoso. Vocês observam que as células de baixo aqui geralmente são cúbicas, mas as mais superficiais elas são pavimentosas ou escamosas. Aí, de acordo com as células mais superficiais, é que recebe a classificação. Nós temos, como eu falei para vocês, que teríamos o epitélio de transição, estratificado, porque tem vários estratos ali. Mas esses estratos, vocês observam que é células cúbicas. Porém, pessoal, quando a bexiga está seca, mas a bexiga urinária, quando ela está cheia de urina ali, essas células vão se alongar e vão adquirir um formato pavimentoso. Aí a gente recebe o nome de transição, porque elas, de um determinado momento, é de um jeito, mas em outro determinado momento vai estar de outro jeito. Nós temos também, por último, o estratificado prismático. Esse estratificado prismático aqui é porque tem a camada mais baixa aqui, pode ser cúbica, mas a última camada de cima ela é prismática. Um exemplo aqui, onde a gente vai encontrar esse tipo de tecido e revestimento, lá na uretra, revestindo a uretra. Bom, pessoal, nós temos agora os epitélios glandulares. Desculpa, ainda tem essa parte aqui, especializações de membrana. Essas especializações de membrana, pessoal, não é exclusiva do tecido epitelial, mas a gente vai ver aqui e lá na frente em outros tecidos a gente pode falar de algumas delas. Mas algumas delas aqui é dos tecidos epiteliais. Desmossomo, pessoal, é uma parte da membrana que vai fazer o seguinte, pega metade dessa membrana aqui, ó, com metade dessa outra membrana e junta essas duas metades. Deixa a célula ancorada, bem colada em uma outra ali. A gente chama isso de desmossomo. Aí isso é uma rede de proteínas que vai estar fazendo esse processo aí. Nós temos também a zona de adesão, que é formada por proteínas, principalmente a actina e miosina, que vai estar circulando, vai formar como se fosse um cinturão ali, ó, por toda a célula. Apesar de a gente estar vendo como se tivesse um corte aqui, mas essa parte aí, se fosse tridimensional, aí esse cinturão estaria abraçando a célula todinha. Isso não somente com uma célula, pessoal,
mas com a outra célula aqui vizinha, com a outra célula vizinha, com todas as células do tecido epitelial. O que é que acontece? A actina e miosina são proteínas que têm a função de contrair, fazer a contração. Esses cinturões aqui, em alguns momentos, eles vão dar como se fosse um abraço aí e vão apertar essas células epiteliais, vão ter uma certa contração e fecham essas células epiteliais. Aí nós temos também a zona de oclusão, que também é feita por proteínas. Essas proteínas são bem adesivas. Aí qual é a vantagem disso? Deixar as células mais coladas ainda. Aí forma também como se fosse um cinturão ao redor de toda a célula, circundando toda a célula aqui, deixando as células uma vizinha à outra bem colada. Aí isso impede, pessoal, a difusão. Por que a água dos nossos tecidos não fica saindo pela nossa pele? Justamente por conta dessa colagem aqui que vai ter nas células epiteliais. Nós temos também, pessoal, a junção comunicante ou junção gap. É mais comum você ver esse termo, gap. Essa junção comunicante é da seguinte: tem umas proteínas tubulares que elas atravessam uma membrana e a outra membrana da outra célula. Aí vai fazer a comunicação entre o citoplasma de uma célula com o citoplasma da outra célula. Nós temos também a lâmina basal. A lâmina basal, ela vai estar aqui. Não apareceu na imagem, mas é uma rede de proteínas, de glicoproteínas, que vai formar como se fosse um tapete, pessoal. Todo tecido epitelial de revestimento vai estar ali sob aquele tapete da lâmina basal. Aí isso aqui é um tecido acelular, é uma parte acelular, ou seja, não tem células na membrana basal ou na lâmina basal e vai comunicar o tecido epitelial com o tecido conjuntivo que vai estar logo abaixo. Só voltar aqui, pegar a caneta, vai estar logo abaixo. Então a lâmina basal é acelular, ou seja, não tem células na lâmina basal, mas vai estar colando ali o tecido epitelial com o tecido conjuntivo, deixando eles bem juntos. E os hemidosomossomos, pessoal, vai servir para colar o tecido epitelial na lâmina basal. Ele vai estar colando ali na lâmina basal. É uma rede de proteínas também que vai deixar eles bem coladinhos. Outras especializações de membrana, pessoal, nós temos as microvilosidades, que é como se fossem essas dobras aqui, né, como se fossem literalmente dobras da membrana plasmática, que ajuda para aumentar a superfície de contato. Então, digamos aqui, ó, células do intestino, que vai absorver substâncias ali, que foram quebradas, enfim. Se a célula ela tem uma membrana lisa, vai ter contato ali com os nutrientes para ser absorvido. Porém, se ela tem essas curvaturas, a superfície de contato aumenta e muito. Então, os nutrientes vão cair ali dentro dessas curvaturas e a superfície de contato aumenta, consequentemente, as células vão conseguir absorver muito mais substância em muito menos tempo. Temos também as interdigitações, que é uma dobra da membrana que acontece dessa forma aqui, ó. Apesar da caneta estar vermelha, dá para vocês verem onde eu estou riscando aqui, ó. Então, essas dobras aqui é chamada de interdigitações, que serve para deixar as células do tecido epitelial bem mais coladas. E por último, nós temos os cílios. Cílios eu já falei em outras aulas, que é como se fossem uns pelinhos que saem da membrana plasmática, que sai da célula. Não é interdigitação, não confunda, pessoal. Isso aqui não é interdigitação. Cílios é bem mais fino do que essas interdigitações, formado por microtúbulos e tudo. E esses cílios vai ter a função como se fosse de varrer certas substâncias. Digamos a traqueia. A traqueia nós respiramos e às vezes na respiração mandamos alguns produtos que não são tão legais para ir para os pulmões. Aí vai acumulando na forma de muco e os cílios da traqueia, as traqueias são células que são bastante ciliadas, vai varrendo esse muco para fora. Outra parte do organismo que tem os cílios são as trompas de Falópio. Então, tem as trompas de Falópio ali, aí tem o útero logo aqui embaixo. O ovário vai produzir um ovócito. Aí esse ovócito ele vai ter que chegar até o útero aqui. Como é que ele vai chegar? Ele vai sendo varrido pelos cílios das células da trompa de Falópio. Agora sim, nós vamos para as células, para o tecido epitelial glandular. E as glândulas, pessoal, o tecido epitelial glandular se dão de três formas. Existem três tipos diferentes de glândulas. Glândulas exócrinas, que é quando a glândula ela secreta substâncias. Sim, primeiro, os epitélios glandulares têm a função de secretar substâncias. Essas glândulas podem ser exócrinas. Opa, só voltar aqui, pegar a canetinha.
Exócrina é quando a glândula ela secreta substâncias para fora do corpo ou para dentro de cavidades dos órgãos. Exemplo, a glândula sudorípara secreta suor para fora do nosso organismo. Já a glândula salivar secreta saliva para dentro da nossa boca, que é uma cavidade do nosso órgão. No estômago, existem diversas glândulas secretando ácido ali. No intestino também tem glândulas secretando substâncias. Aí nós temos também as glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas, pessoal, secretam substâncias diretamente na corrente sanguínea, não secreta dentro de cavidades dos órgãos. E essa secreção, elas são chamadas de hormônios. Exemplo, nós temos a tireoide, nós temos as glândulas suprarrenais, as gônadas, enfim, temos diversos tipos de glândulas, a hipófise. E nós também temos a glândula mista. O que é a glândula mista? Que ela tem tanto a função endócrina quanto exócrina. Tanto a função de secretar dentro da corrente sanguínea, quanto secretar em cavidades dos órgãos. Exemplo dessa glândula mista é o pâncreas. O pâncreas libera insulina e glucagon na corrente sanguínea, mas também libera substâncias no intestino, que vão ajudar no processo de digestão. Aí aqui, ó, uma glândula endócrina, ela vai estar mergulhada ali dentro do tecido conjuntivo, que o tecido conjuntivo é outra aula, mas o tecido conjuntivo ele fica logo abaixo aqui do tecido epitelial. Aí a glândula endócrina, ela vai estar mergulhada ali, onde vai passar vasos sanguíneos, aí ela vai estar secretando as substâncias nos vasos sanguíneos. Mas aqui está como se fosse o processo de formação de uma glândula, pessoal. Ela, no processo embrionário ali, ó, está formando a glândula, ela está penetrando dentro do tecido conjuntivo até penetrar completamente dentro do tecido conjuntivo e se ligar aos vasos sanguíneos. Aí, nessas glândulas aqui, ela vai secretar substâncias diretamente nos vasos sanguíneos. São as glândulas endócrinas. Já as glândulas exócrinas, elas, pronto, formou aqui, ó, a glândula exócrina. Às vezes ela pode ser unicelular, uma única célula pode estar secretando substâncias ali. Essas células, por exemplo, vão estar lá no estômago. Então, células unicelulares vão estar secretando ácidos ali no estômago e tudo. Secretando certas substâncias no estômago. Aí, elas também podem ser multicelulares. E algumas vezes elas vão formar esse canal aqui, pessoal, uma glândula exócrina. Aí tem essa parte aqui dessas glândulas que não secretam substância, mas aqui no final vai ter a parte de glândulas que secretam substâncias. Aí essa parte aqui, esse tipo de glândula, ela recebe uma classificação especial. Ela pode ser tubulosa ou acinosa. Acinosa ou alveolar, a mesma coisa. Acinosa geralmente é mais chamada. Então, tubulosa, pessoal. Em relação a ela ser tubulosa. Por que é tubulosa? Porque parece um tubo, as glândulas que vão estar secretando substâncias ali, ó. E a acinosa, ou alveolar, é porque ela parece um alvéolo. Ela é mais arredondada. Aí a tubulosa, ela pode ser simples. O que é que significa essa simples? Porque ela não tem nenhuma ramificação. Ou ela pode ser ramificada, a tubulosa ramificada, como vocês observam aqui, ó. Ela vai se ramificar. A tubulosa composta, ela é composta, pessoal, porque ó, o túbulo aqui é como se ele formasse duas glândulas. É como se aqui fosse uma glândula e aqui fosse uma outra glândula, porque são dois túbulos aqui, diferente aqui, ó. Aqui é ramificada porque o único túbulo se ramificou. Aqui, ó, lembrem que essa parte aqui não está secretando substância. As que estão secretando, elas meio que se ramificaram em duas diferentes. E a tubulosa simples enovelada, porque você vai enovelar, vai se enrolar todinha aqui, ó. A acinosa, ela pode ser acinosa, deixei aqui, pode também ser chamada de simples. Aí a acinosa composta, porque ó, vai ser composta por mais de um aqui, alvéolo, como se fosse um alvéolozinho. E nós temos a túbulo alveolar composta. Como é essa túbulo alveolar composta? Porque tem tanto o alvéolo aqui, quanto a parte tubulosa. A gente chama de composta porque ela tem várias formas aqui. Tranquilo, pessoal. Apesar de sair grande o vídeo, não tem como fazer um vídeo menor do que esse para tecido epitelial. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vai voltando o vídeo, vai pausando, vai anotando. E próxima aula, tecido muscular. Tchau, até a próxima.